Pode ser, meus irmãos, pode ser, meu querido ouvinte. Queremos aqui desejar uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde. Não sei que momento que você vai estar ouvindo esse podcast. Estamos agora na segunda edição, né? E cremos que Deus irá permitir mais edições, mais podcasts, mais temas sugestivos, né? O tema de hoje é o que faz um jovem permanecer na igreja. Tema forte nos dias de hoje, né? O que faz, né? Às vezes tem jovens na rua que nos abordam e falam assim: por que você vai para a igreja hoje? Que vai jogar, não vai jogar bola hoje? De novo na igreja? Tá batendo um cartão na igreja? Mas não é à toa que a gente vem para a igreja. Quem vai estar abordando vai ser nosso irmão Jardel, né? Que vai estar nos ministrando essa palavra. E hoje temos aqui nosso irmão Santino e nosso irmão Jackson, né? Que vai estar aqui fazendo as perguntas para o nosso teólogo, né? Que tem que ter alguém para fazer as perguntas, né? Nosso irmão Jackson aqui, nosso jogador, né? Só veio com essa camisa aqui, queimou um pouco. Queimou um pouco o filme. Mas vamos lá. Pode começar a ministrar, irmão Jardel. Que Deus abençoe sua vida. Amém. Deus abençoe por essa oportunidade. Nós vamos fazer uma oração para a gente começar. Amém. Para Deus abrir as portas dos céus sobre este lugar. Senhor Deus, nós te agradecemos. Bendito Deus, Senhor Pai, nós queremos te louvar, Senhor. Ó Deus, que o Senhor Pai visitar, ó Pai, aquele que vai estar ouvindo, ó Pai, essa palavra, Senhor Pai, esse podcast, ó Pai, que o Senhor possa visitar, ó Pai, os lares, Senhor, as casas, ó Pai. Ó Deus, que possamos, ó Pai, ser modificados, ó Deus, através, ó Pai, do Teu Filho, Senhor. Ó Pai, usa, ó Pai, seu Filho, Deus, para que possamos, ó Pai, aprendermos, ó Pai, mais e mais da Tua palavra, Jesus. Sim, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. O que faz um jovem permanecer na igreja? Glória a Deus. Vamos ler já a Bíblia, né? Foi sugestivo o tema. Romanos, capítulo de número 12. O versículo está no versículo 2, mas eu vou ler o versículo 1 e o número 2 também, né? Tá? A palavra de Deus vai falar assim, Paulo vai dizer: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para experimentares qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Aleluia. Mas o que faz um jovem permanecer na igreja? Você já tem pensado nisso? É uma pergunta boa, uma boa pergunta. Nós somos jovens, o que faz nós permanecer na igreja? A presença, né, de Deus, a alegria, um lugar de paz. E eu mesmo não troco esse ambiente de adoração por nada. Não que na nossa casa a gente não tenha paz, né? Não é isso, né? Deixa eu corrigir minha fala. Quer falar assim, pô, só tem paz na igreja? Não, a gente tem paz em casa também. Mas aqui é um lugar onde a gente vem entregar, né? Aqui é um lugar onde a gente pode reunir com nossos irmãos e entregar algo para Deus. A gente pode entregar em casa? Podemos. Só que é aquilo que o Senhor me falou, né? A união. Estar em união com os irmãos e adorar o Senhor junto com os irmãos e sentir a presença do Senhor, né? Ouvir a palavra do Senhor também, Deus ministrando através dos hinos, daquele que vai ministrar, pregar, é um outro ambiente. Maravilhoso. Uma pergunta, você está firme? Porque a palavra permanecer, ela é sinônimo de firmeza. Meu Deus. Mas nós às vezes estamos na igreja e nunca temos pensado nisso. O que faz um jovem permanecer na igreja? Mas nós estamos permanentes? Você está firme? Está firme, Santinho? Por quê? É uma boa pergunta. Por que você está firme? É uma boa pergunta. Por que você está permanente, Jackson? Por que você está firme, permanente na igreja? A misericórdia de Deus. Por que, Wesley? A graça, né? É Pela graça de Deus, nós estamos aqui. Sem a graça, não tem nada a ver. Sem a graça, nós não somos nada. Meu Deus. Nós só está firme porque a graça está sobre nós. Graças a Deus. É a graça que faz a gente vir cansado para a igreja, vir arrebentado para a igreja, brigar com a mulher e vir para a igreja. Os que estão descalços, sem chinelo, sem dinheiro no bolso para compromisso. Mas a graça nos lembra, Graças tem compromisso a Deus. com Ele. Às vezes nós não tem nada, mas se nós estiver a graça, nós tem tudo. E a pergunta que ecoa hoje, né? O que faz o jovem permanecer na igreja? E às vezes nós que somos jovens,
vem para a igreja, senta no banco, cultua a Deus, volta para casa e às vezes começa a virar no automático. Para nós que somos cristãos, às vezes nós que temos compromisso na igreja, músico, pregador, cantor, quem dirige o culto, às vezes você vem porque você está no automático. Sim. Você tem que vir, irmão. Mas e o jovem que não tem nada para fazer na igreja? Ele vai vir e vai permanecer como? É uma boa pergunta. Se você for ver bem, às vezes a gente leva tão no automático que você vai, nossa, eu tenho que correr porque eu tenho ensaio. E do ensaio você já fica no culto. Às vezes tem equipe que vai tocar. Nossa, eu dirijo o culto hoje. E é pauleiro o dia todo e você lembra, eu tenho que ir porque eu vou dirigir. Mas é a permanência do jovem que não tem nada. Antes dele vir para a igreja, já tem que ter alguma coisa que atrai ele. E pasme você ou não, a palavra é a última coisa. Irmão. Palavra, isso aqui é a última coisa que vai atrair um jovem a vir para a igreja. Por que mesmo? Pasme você ou não. Isso aqui, ó, é bom, é o suficiente, tem que ter, tem. Mas para você trazer um jovem para a igreja, primeiro você tem que trazer, depois permanecer. Sim. Para alguém permanecer em algum lugar, ele tem que vir primeiro. Uhum. Certo? Todo mundo de acordo. Sim, sim. Então, para você trazer um jovem para a igreja, você tem que ter alguma coisa que atrai ele. Palavra não vai atrair jovem nenhum hoje, irmão, no mundo que nós vivemos. Vai ter culto, mas depois do culto vai ter alguma coisinha. Aí jovem tá lá já. Falar que vai ter futebol então, hein? Vai ter um churrasco. Irmão, você tem que ter alguma coisa para atrair. Senão o jovem não vem para a igreja. A nossa geração de hoje, como nós temos falado lá atrás, é uma geração de jovem que está vindo tudo arrebentado para a igreja. Tudo quebrado. Sem ânimo, sem esperança. Jovens que estão vindo para a igreja e não tem motivação nenhuma. E senta no banco, e se você não tiver alguma coisa para atrair ele, para permanecer, ele não permanece. A nossa juventude hoje, ela está, infelizmente, com os corações quebrados. E por causa disso, eles esquecem da palavra. E se a gente não tiver primeiro um abraço, depois palavra, um conselho, depois palavra... Eu não estou dizendo, colocando a palavra de Deus em segundo lugar, não. Mas eu estou falando da nossa geração que nós vivemos hoje. Eu, quando eu comecei a vir para a igreja, por exemplo, eu vim porque eu fui atraído pela bateria. Irmão. Eu queria aprender a tocar bateria e comecei a vir para a igreja. E a bateria me firmou. Depois que o Espírito Santo começou a trabalhar nesse coração de pedra, aí eu aprendi alguma coisa. Aí eu falei, nossa, não é só bateria. Não é só tocar. Nossa, não é só isso aqui que pode me apegar. Então nós temos que ter em mente que o jovem, nós temos que ter alguma coisa a mais para ele permanecer na igreja. 2 Coríntios capítulo 7 vai dizer que, se você puder abrir aí, e alguém puder ler para a gente. 2 Coríntios capítulo 7. 5, versículo 7. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Porque andamos por fé, não por vista. Pronto. Nós que somos cristãos andamos por quê? Por fé. Aí os jovens vêm para a igreja. O que é que eles têm vida em nós? Meu Deus. Eles têm vida a nossa fé ou à vista? Porque à vista muita gente vê. Nós temos entrado nesse tópico no podcast passado. Vista, irmão, todo mundo vê. Jovens que vêm para a igreja e não veem a fé nos cristãos mais dentro da igreja. Sim. Às vezes o jovem vem buscar renovo, vem buscar batismo com o Espírito Santo e a própria igreja não proporciona isso para ele. Cadê a fé da igreja? Jovens que estão sedentos às vezes, que vêm para a igreja com o coração quebrantado e nós não temos mais fé de ver isso naquele jovem. A maioria das igrejas hoje, irmão, ela bate, arrebenta o jovem que já está quebrado. Você pode ver qual que é o mal da igreja. Pergunta para o mais velho. É o jovem, vai falar que é o jovem, vai falar que é a juventude. Irmão, qual o jovem que vai permanecer na igreja se ele já veio para a igreja com essa forma? Sim. Eu conheço jovens que falam para mim, irmão, se eu for para lá eu vou acabar de arrebentar o que já está dando errado. Então, assim, nós temos que andar pela fé e mostrar isso para esses jovens que estão chegando, sabe? Para esses corações que estão quebrantados, que estão chegando aí.
Nós temos que andar por fé. É a graça, é a misericórdia de Deus. Então nós temos que quebrar isso que está ecoando sobre a nossa geração, que a nossa geração é fraca, que a nossa geração não presta, que os nossos jovens é tudo mal da igreja. Isso aí tem que estar repreendido pelo santo nome do Cordeiro. Uhum. É mentira isso aí. O momento que a igreja fala que os jovens é o mal, ele está falando da nossa geração. Uhum. Porque a nossa geração, ela é eleita. Nós somos um povo santo. E assim, quando nós falamos que os jovens estão perdidos, nós estamos falando dos nossos filhos. Sim. Inclusive, isso é um tema muito forte. Eu estava até comentando com uma pessoa ontem sobre justamente sobre isso, né? A gente acaba que... A gente fala assim... O pessoal, de modo geral, mais velho, acaba que amaldiçoando, de certa forma. É que nem um pai com um filho. Quando o pai ele acaba perdendo as rédeas e não consegue ali coordenar o filho e fala, esse filho é uma desgraça, uma palavra assim, ele deu deliberadade no mundo espiritual para que aquela palavra fizesse efeito no filho. Então, acontece isso na igreja. Às vezes a gente solta uma palavra no mundo espiritual, aquele jovem não vai para frente. Aquela palavra no mundo espiritual vai fazer efeito. É uma coisa com o carinho do pai com o filho. Se o pai ele falar algo de maldição por um filho, aquilo vai acontecer, porque é aqui, né? A Bíblia fala que aquilo que o pai falar, Deus ele vai assinar embaixo. Então o pai tem essa autoridade. Então quem está na igreja também tem essa autoridade de falar, de ver um jovem e falar assim, aquele jovem é um desgraçado, não vai para frente nada. Então essa palavra no mundo espiritual é que às vezes a gente não entende o poder do mundo espiritual e acaba falando coisas que não tem que falar. E isso é interessante. É interessante isso aí. Ativado. Sim. Sim. Você pode ver hoje, nossas crianças, adolescentes, jovens, eles têm um espiritual tão grande, irmão. Sim. Sim. Tão grande. Eu falo porque eu tenho criança em casa. Eu falo porque eu tenho irmãos adolescentes e jovens. Eles conseguem sentir uma coisa que muitos adultos não sentem. Sim. É o mundo espiritual ativado. É sensível, Uhum. E aí, ao invés de abraçar e falar assim, não, mesmo fazendo coisa errada, não, você é uma bênção, colocar a mão e proferir coisas bênçãos, que alguns faz, não, é isso aqui, aquilo ali, e aí acaba, a pessoa já estava no precipício, aquele já só foi para empurrar mais a pessoa. Só foi empurrar mais para o fundo do poço. Complicado. Cadê a igreja que abraça, a igreja que ama, a igreja que cuida? Eu falo que a igreja, ela é muito boa de acolher às vezes. Ela acolhe muito bem, mas não cuida, não permanece. Uhum. A igreja, ela abraça, chega um visitante, e eu não estou falando mal de placa de igreja, por isso que eu estou falando de igrejas, para não dizer que eu estou falando de A, de B, de D, mas assim, é o global, é tudo. A igreja, ela abraça quem chega, ela abraça quem está chegando, ela abraça o visitante, mas passa um tempo ela esquece daquele visitante e não cuida. Às vezes, é isso mesmo, falta E cadê cuidar. a permanência? Sim. O que faz um jovem permanecer, mas o que faz a igreja permanecer também? Tem crente, irmão, que está dentro da igreja, mas não é permanente. Meu Deus. Tem muito crente que está na igreja, mas não é permanente. Sim. O permanecer na igreja é permanecer na cruz de Cristo. Sabe, nesse templo aqui, qualquer um pode vir, permanecer nele, mas permanecer na palavra, no evangelho, é difícil. Sim. E é por isso que eu achei bastante interessante o texto bíblico que foi escolhido, sobre o que Paulo vai alertar, que ele vai dizer: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, ao vosso culto racional. Aqui, irmão, Paulo está falando, eu preguei ontem sobre guerra, e aqui Paulo está ativando uma guerra também. Sim. Aqui ele está rasgando o verbo para aquele povo ali, e está falando para eles o que era naquela época. Naquela época ele estava falando para a igreja de Roma. E a igreja de Roma, ela estava situada num lugar, os crentes de Roma, na verdade, eles chegaram para congregar num lugar onde o povo, eles ofereciam o seu corpo para ganhar dinheiro. Jovens, adultos, eles ofereciam o seu corpo, não em sacrifício ao Senhor, mas eles ofereciam o seu corpo para ganhar dinheiro. Qual que era o deles? Se o dinheiro desse prazer para eles, tudo era prazer. Uhum. Se o dinheiro desse prazer, eles levantavam o Deus do dinheiro. Para eles, se houvesse um Deus, eles iriam ter o quê? Bonança.
Então, se o corpo desse prazer, eles levantavam o prazer do corpo, o Deus. Isso aí eu não sabia, não. Se o luxo desse prazer para eles levantavam o Deus da luxúria. Então, se a relação íntima desse prazer para eles, como dava o mundo, eles levantavam o Deus do amor. Aí a igreja de Roma, ela foi para lá naquele lugar, para um lugar que era esse. Os irmãos, o povo naquela época andava quase sem roupa no meio das ruas. Jovens indo para a igreja e mulheres oferecendo o seu corpo por causa do prazer. Então Paulo está dizendo para eles, olha, você está indo para um lugar onde o povo oferece o seu corpo por prazer. Então por isso que Paulo vai dar alerta para eles. Mas como que nós vamos conseguir afastar disso tudo? Como que a igreja vai conseguir vencer essas tentações? Aí que Paulo vai dar a senha, aí que Paulo vai falar no versículo de número 2. Para não se conformar com este mundo, mas transformar pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual que seja a sua vontade boa, Perfeita e agradável. Mas só que aqui tem uma coisa esquisita, porque Paulo está dizendo que naquela época, para você sacrificar alguma coisa, tinha que gerar morte. Você não conseguia sacrificar sem você matar. Mas aí o povo perguntava, mas peraí, Paulo, como que eu vou matar alguma coisa para me sacrificar? Tá errado, irmão. Como que eu vou matar o meu próprio corpo para me ter sacrifício? Tá errado, tem alguma coisa aí que não tá dando certo, não tá batendo nas contas aí. Paulo, alguma coisa tá errado. Só que aí você pega o significado de transformação, você pega o significado de transformação no texto e renovação, no hebraico vai significar metamorfose. Meu Deus. E metamorfose não é você pegar e matar o que é velho. É você pegar o que é velho e transformar no que é novo. Meu Deus. Metamorfose é você transformar aquilo que é velho no que é novo. Então Paulo, olha, eu sinto que tem uma graça tão grande Graças aqui, a Deus. porque Aleluia. Paulo está dizendo para eles, olha, vocês vão pegar o seu corpo que é velho e vai transformar em algo novo. Vocês não vão matar não, vocês não vão destruir. Vocês só vão transformar em algo novo de novo. Paulo está dizendo para eles, olha, no meio que vocês estão, eu sei que é difícil vocês tolerarem, mas vocês vão pegar e vão transformar tudo de novo. E Deus vai te dar uma graça tão grande que eles vão ver você depois e você vai, o que é isso? É a transformação do que era velho no que é novo. Ontem você passou pelas ruas e mulheres se oferecendo, homens se oferecendo, o seu corpo já não estava normal, mas você transformou o que é velho no novo. Graças a Deus. Agora você tem força para permanecer. Agora você tem força para viver dentro da casa de Deus. E Paulo foi tão sábio nas suas palavras, porque aquele povo que oferecia o seu corpo através do prazer, eles poderiam falar, como que eu vou servir a Deus se meu corpo era oferecido para o mundo? Aí Paulo vai falar, não, esquece isso aí, irmão. Esquece tudo isso aí, vem como você está. Você vai transformar esse corpo aí, esse corpo que você está não vai existir mais não. Esse pecado que te afundava lá no fundo do poço, Aleluia. não vai te condenar mais. O véu foi rasgado e agora o que era velho ficou lá no velho. Agora Deus está te dando algo novo para você permanecer. Porque você não consegue viver o novo se você não se apegar daquilo que era velho. Meu Deus. Então é isso que Paulo está falando para esse povo, para esses jovens. Olha, vem para a igreja, sim, vem. Como está, vem. O pecado está te condenando, vem com ele. Pode vir, irmão, pode vir do jeito que você está. É a tatuagem que está te tirando da presença de Deus, vem com ela. Uma hora Deus vai te pegar, vai renovar, você vai passar por um processo de metamorfose e tudo que era velho você vai esquecer e agora você vai começar a viver algo novo da parte de Deus. Em nome de Jesus. E aí começam as dificuldades dentro da igreja para o jovem permanecer. Os apontamentos, as críticas. E agora a gente vem com essa frase, o que faz o jovem permanecer na igreja, mas só que o que faz ele não permanecer, seria mais fácil a gente falar sobre isso. Porque um jovem, irmão, que ele é cheio de vontades, um jovem, quando ele começa a se descobrir o que é o certo, o que é o errado, é muito perigoso. E dentro da casa de Deus, dentro dos nossos templos aqui, é facinho para ele sair fora. Você está entendendo? Então Paulo está dizendo para eles, olha,
Não se conformeis com este mundo. Este mundo já ofereceu muita coisa. Este mundo já tem tudo dado para você. E tem dado tudo errado. Mas hoje o que Deus tem para te oferecer é um corpo novo. É uma mente nova, é uma mente renovada. É um espírito reto na presença de Deus. Essa palavra aqui é muito pesada, irmão. Isso aqui não é fácil, você viver essa palavra. Você ser transformado pela mente. Quantas pessoas que têm o corpo lindo. Quantas pessoas que têm o semblante lindo, mas a mente está podre. A mente já não está mais na casa de Deus. Jovens que estão dentro da casa de Deus, mas estão perdidos. Tem um coração voltado lá no que está lá fora, já não tem mais o coração voltado para a presença de Deus. Lembra da palavra da dracma perdida? Ela se perdeu na onde, irmão? Aonde que ela se perdeu, Wesley? Dentro de casa. Dentro de casa, varão. Mas como que você se perde dentro de casa, irmão? E a primeira atitude daquela mulher foi fazer o quê? Foi procurar. Essa aí é a procura. Ela poderia muito bem pegar aquelas 9 lá e esconder, porque só ela e o noivo que sabia que ela tinha 10. Ninguém mais sabia, ela se perdeu. Mas e vem a graça de Deus e fala, eu imagino Deus falando para aquela mulher, olha, você prefere eu voltar e te encontrar procurando a dracma perdida ou escutando o erro que você perdeu? Quando o noivo voltar lá para procurar aquelas 10 dracmas, onde que está? Não, só tinha 9. Não, é só nós que sabia. E é assim que funciona, irmão. É mais fácil Deus nos procurar levantando do nosso pecado, levantando do nosso erro, tentando consertar, caindo, levantando, tentando ser um homem, ser um jovem cheio da presença de Deus, do que Deus voltar, o noivo voltar e achar nós lá no fundo do poço, irmão, encobertando o nosso pecado. Sabe, é uma palavra que dói hoje, mas que Deus possa ter graça sobre a nossa vida, ter graça sobre o nosso ministério e entender que se nós não tiver a mente renovada no Espírito, nós não conseguimos permanecer dentro da igreja. E o que faz o jovem permanecer dentro da igreja é uma mente fértil na palavra de Deus. É uma mente voltada para o Espírito, voltada para a presença de Deus. O que faz o jovem permanecer na igreja é o nosso exemplo de fé e de coragem. Tudo bem que nós temos as nossas atrações, como todo jovem tem, mas nós precisamos voltar dentro da palavra de Deus e rever primeiro os nossos conceitos, o que nós estamos fazendo dentro da casa dele, porque às vezes nós estamos perdidos e quer fazer um jovem permanecer na igreja, se nem nós está permanente, se nem nós está firme. A primeira luta que vem já nos tira da igreja. E cadê o exemplo que nós tínhamos que dar para essa geração? Eu falo para você, hoje ser jovem, irmão, não é difícil, não. Mas também não é fácil. Se um jovem permanente, se não tiver graça dentro da igreja, se não tiver misericórdia de Deus, nós não vamos conseguir. Olha, 1 Pedro, capítulo de número 2, vai falar que vocês, porém, são a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, Glória a povo Deus. exclusivo de Deus. Para o quê? Para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha aqui ele de novo falando do velho homem. Olha ele aqui falando de novo daquilo que nós éramos lá atrás. Nos tirou de onde? Das trevas. Nos chamou lá do fundo do poço, irmão. Tem gente que acha que Deus vai chamar ele lá em cima. Já vai dar uns 10 passos lá em cima e Deus vai estar lá em cima dele. Você vai estar lá sentado nas melhores cadeiras, então lá. Já está lá já. É uma disputa, irmão. As igrejas viram uma disputa hoje em dia. Se você quiser ser bem visto, irmão, você tem que se assentar onde? Vai lá para trás, lá. Ó. Se quer ser importante, vai lá para trás. Não é isso que a Bíblia fala? Seja o último. Seja o último. Mas quem que quer ser o último? Quem quer servir, né? Quem quer ser o servo. Quero ser servido, mas não quero servir. Você quer um copo de água gelada, mas você não quer oferecer um copo de água gelada para ninguém. É o jovem que chega na igreja, mas você não consegue servir a palavra.
E nós somos chamados para dar a palavra, para dar o maná, para dar a sede, para matar a sede daquele que está com sede, para dar o pão para aquele que quer comer. Aí chega um jovem todo esfomeado, com sede, querendo alguma coisa, e nós que poderíamos oferecer ele alguma coisa para permanecer na igreja, não oferece. Nós que poderíamos falar, ó, tá aqui a sede, bebe essa água, tá aqui o pão, come desse pão. Cadê? Como que o jovem vai permanecer na igreja desse jeito? Então, se nós não tiver essa palavra no nosso coração, jovem nenhum vai permanecer na igreja. Nós somos chamados para ser luz para quem está nas trevas. Vai vir jovem arrebentado, vai vir jovens quebrado, vai vir jovem sem saber para onde vai, até com o seu propósito, às vezes. Irmão, o maior índice de suicídio hoje é dos nossos jovens. Você pega lá na igreja a margem de homicídio, de suicídio hoje, é nossos jovens. É uma fase de muita pressão, né? É uma fase em que o jovem está saindo ali da adolescência, indo para trabalhar, sair de casa. Aí muitas vezes tem jovens que sofrem pressão dentro de casa, aí tem a pressão do trabalho, aí tem a pressão, às vezes, ali do cargo da igreja, de alguma coisa que ocupa. Então, às vezes, é muita pressão. Não que um adulto não tenha essa pressão, mas cada um tem uma estrutura diferente, né? Cada quem é uma estrutura diferente. Então, é algo assim pesado. Se você for ver, é algo pesado. Que às vezes já tem aquela opressão de casa. Aí tem a opressão no trabalho, às vezes é muita cobrança, muito não sei o que, tal. E aí, às vezes, o jovem já vem para a igreja com aquela carga. Aí chega na igreja onde... Porque a Bíblia fala que na igreja tem o trigo e tem o joio. E no grande dia, quando o Senhor foi buscar a sua igreja, que Ele irá separar. Então, tem gente que está na igreja, mas não está ali só para apontar só. É um lobo em pele de cordeiro. Só que interessante, né? Como eu falei, o tema é excepcional. Só que mesmo assim, aí já entra a minha opinião e algo que também que é algo que eu passei, entra a questão de a gente filtrar. Eu fui um jovem na qual eu nasci no berço evangélico, só que eu me afastei por um tempo pela questão daquilo que o Paulo orientou, de não olhar, de não se conformar. Chega uma hora que a gente tá na igreja e a gente começa a se questionar se vale a pena mesmo estar na igreja. Que nem a gente até brincou no começo aqui, falou, nossa, a gente está muito na igreja, tal, a gente podia estar jogando bola, e a gente acaba dando ouvidos para isso e entra no coração, pô, podia estar agora jogando uma bola, podia estar em casa jogando um game, podia estar fazendo tantas coisas, por que eu vou para a igreja hoje? E na fase da minha vida me afastei porque comecei a observar isso. E que nem o filho pródigo mesmo, começou a perder o prazer, começou a perder a essência, começou a não enxergar aquilo que estava à nossa volta. Então, assim, nós, como jovens que estamos na igreja, a gente temos que ter essa visão, não perder essa visão de que o mundo não presta, e realmente não presta. Claro que não presta assim, entre aspas, o pecado ele é bom, cometer o pecado ele é bom. O pecado ele é gostoso, se não fosse gostoso, a gente não cairia. O pecado é gostoso, o que não é gostoso é a sua consequência. E a consequência dela, muitas vezes, é a morte física e espiritual. Claro que todo pecado, a consequência é a espiritual. Só que tem pecados que é a morte. E a gente precisa entender isso. Não deixar com que os comentários da pessoa de fora venham entrar e nos fazer refletir. Será que vale a pena? E quando entrar um jovem, realmente, a gente abraçar, fazer aquela reflexão, né? Se sentir no lugar da pessoa. Se fosse eu entrando hoje, como eu ia querer que as pessoas me recebessem? E me afastei, voltei. Quando eu voltei, eu tive essa recepção das pessoas me abraçando, falando, não, aqui é o seu lugar. Só que em tudo a gente precisa entender que na igreja sempre vai ter julgamento, sempre vai ter as pessoas que vai te apontar, mesmo a gente fazendo certo, sempre vai ter as pessoas que vai te apontar, que vai julgar, e a gente não pode deixar com que as pessoas não apontem, porque no nosso trabalho, às vezes, não fala nem de Deus, mas no nosso trabalho a gente já é perseguido, já é apontado por pessoas, já tem fofoca. Por que na igreja vai ser diferente? Aqui na igreja é um hospital. Aqui na igreja tem pessoas que estão em tratamento de ferimentos, tem pessoas que já foram curadas de alguns ferimentos, mas tem outros. Então, assim, é um hospital, aqui é um hospital, tem pessoas feridas. Então, na minha opinião, né, e o senhor está abordando muito bem, o que faz a gente permanecer é não olhar para as pessoas, não olhar, é olhar realmente para Cristo. E ver que a gente está aqui por conta dele, a gente está respirando por conta dele, a gente não morreu hoje com um acidente,
por conta de Deus, é a graça que está sobre nós, que é o motivo da gente estar respirando, né? Não, irmão Jacques? Fala aí um pouquinho, quero ouvir sua voz também, fala um pouquinho aí. Passa, Tina, alguma coisa? Porque a gente fala muito, né? Não, vai se empolgando, pô. Só escutando A a gente se mais da empolga palavra. muito, mas a gente se colocar no lugar do... O que você acha desse tema, Jacques? O que você tem a falar? Então, fala aí, eu quero ver a voz do senhor também um pouquinho. É um tema interessante, né, cara? Porque eu, ao contrário de você, eu não vim do berço evangélico. Eu vim de uma família, vamos dizer assim, acolhedora, né? Pela minha mãe, mas num ambiente muito revoltado, tipo briga, discussão, xingamento. Então, eu tive a primeira passagem pela igreja também, dos meus 16 aos 17 anos. E eu me congreguei numa assembleia também, tive o estudo também. Aí acabou como o Wesley falou aí também. Acabei me desviando por não reparar tanto lá fora, em vez de reparar que o que Deus tinha que me oferecer, né? A presença de Deus, como era agradável. Ali era agradável, aí acabei que as coisas do mundo entrando no meu coração e ter aquele desejo de será se esse negócio ali, mano? Até que, né, chegou um certo ponto que eu me envolvi com muitas coisas, tipo, negócio de facção, de drogas e essas coisas aí. Acabou que, na hora que a pastora chegou pra mim, já um período, ela disse assim, meu filho, que eu me afastei, eu senti a graça de voltar de novo. Mas aí eu, aquele coração, né, de pé e tal, porque me sentia abandonado, me sentia sozinho. Aí a pastora falou pra mim assim, ó, te vejo em tal situação e na hora que tu pisar que lá na igreja é de frente com uma encruzilhada, um canto. Aí ela disse assim, eu te vejo tu morrendo na porta da igreja e tu pedindo socorro. Tu tentando pedir socorro, se arrastando, né? Aí eu assim, nossa... Misericórdia. Né? Aí eu já fiquei... Aí eu disse, cara, mas só que no mundão é muito difícil. Se a gente não tiver alguém que vá buscar, alguém que, tipo assim, Que insista, naquela pessoa, alguém que diz assim, meu filho, vamos pra igreja, sinto tua falta, tu é importante lá. É muito difícil um jovem voltar por si só. Sim. É muito difícil. E eu, no meu caso, foi bem difícil. Passei depois que eu me afastei, foi até agora, os 25 anos afastado do mundo. Eita. Porque não tive aquele incentivo, aquele apoio. Aquele incentivo, de dizer, não, vamos, tu é importante, Deus te quer, assim. E nessa hora a gente se sente tão sozinho. Tão sozinho. Sim. Aí parece foi na hora que tudo... Aí eu disse, caraca, velho. Você tocou num ponto interessante, que tem muitas pessoas que estão fora, só que tem muitos cristãos que não vão buscar essas pessoas, sabe? Isso de acolhimento é verdade. Muitos crentes acham que igreja é só aqui, mas igreja é lá fora. Buscando almas, acolhendo. Muitas pessoas não entendem isso. E isso é um ponto interessante, né? O fato de insistir, né? A gente fica... Tem pessoas que falam assim, eu já não concordo com essa opinião. A minha opinião é de insistir, bater na porta. Tem pessoas que não concordam com isso de ficar insistindo. Mas a gente tem que pregar, a gente tem que insistir, né? Se fosse eu também, na época que eu me afastei também, tinha um irmãozinho, ele me ligava todo final de semana. Eu cheguei a bloquear ele. Fechado, Eu bloqueei, no dia que eu bloqueei ele, ele foi em casa, eu não aguentava, era todo dia. Vamos pra igreja. Aí eu bloqueei ele. Ele ia em casa, velho. Eu falei, nossa, esse irmão chato, mas eu fui. Teve um dia que ele foi me buscar. Aí ele falou assim, ó, se você não for... A mesma situação. Ele falou, ó, se você não for hoje, a sepultura tá aberta pra você. Aí eu fui com medo. Não, mas... Aí eu fui com medo. E de lá eu não parei. Continuei. Mas assim, tem que ter alguém que insista, que vai ali, que abraça. Não, tô contigo, você vai conseguir. E essa palavra que tem que ter, você vai conseguir. Porque quando a pessoa tá sozinha, vou conseguir o quê? Aí fica a pessoa reflete.
Isso que é importante, é você trazer a palavra e falar assim, eu tô contigo, a hora que você precisar. E teve um momento da minha vida que eu precisei de alguém. E a única pessoa que eu liguei foi pra quem? Pro irmãozinho que eu tinha bloqueado. Eu fui desbloquear o irmão, falei, irmão, eu tô passando por isso, ora por mim. Ele falou, não, eu sabia que você ia me ligar. E justamente isso que é o ponto, insistir. Né? Tá aí, já que sai a prova de sair, eu também a prova de sair aqui, é insistir, é lutar Permanência, né? pela permanência. Tá aí a palavra. Permanecer nesse jogo aí. Porque no momento que a gente tá com dificuldade, cara, se não tiver alguém pra ajudar, Sim, parece que a dificuldade ela vira o bicho de 7 cabeças. Olha, pode ver pra você ver, se não tiver ninguém do seu lado, você fica solitário. sim, E sim. a maioria dos jovens hoje é tudo solitário. Depressão correndo à solta. É o inimigo investindo pesado na depressão dos jovens. Uhum. Sabe? Só que eu queria até ler um texto aqui, Eclesiastes. Eu sabia que você ia abrir, você ia até abrir aqui. Você abre já? Lê então, mano. Eclesiastes 12 que você vai ler ou não? Hã? Qual que você vai ler? Qual que é o 11:9. 11:9. Ah, tá até aqui marcado aqui, ó. Alegra-te, ó jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda nos caminhos do teu coração, e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas essas coisas te trará Deus a juízo. Alegra-te na onde? Na sua O juventude, que João falou, irmão? Jovens, sois o quê? fortes. Bom, se João falou um negócio desse, imagina. Quem que vai debater com um desse, irmão? João, que viu o quê? Eu acho que é um dos caras que a Bíblia cita sobre visões, né? O que teve mais privilégio foi João. Sim. João Sim. viu coisa que... E quem falou pro João que os jovens é forte? Fala, vai lá, João, escreve lá que os jovens é forte. E aí vem Salomão com suas palavras sábias para falar para o jovem alegrar no dia da sua mocidade. Quantos jovens que você vê falando que é alegre? Pergunta para o jovem, você é feliz? Eu não. Por que você não é feliz? Aí João fala que os jovens é forte. Quem que é nós, meu Deus, para debater, para falar que os jovens não é forte? Sim. Quem que é a igreja para falar que os jovens não prestam, irmão? Sim. Quem que é o irmão que come arroz e feijão igual todo mundo para falar que o jovem é fraco? Que o jovem não pode, que o jovem não consegue, que a geração está perdida. Você vai lá e taca a Bíblia na cara dele e fala, não, tá aqui, João falou, irmão, foi João. Quem foi João? Sim. Quem é você, irmão? Sim. Onde que você tá, meu filho? Olha, é cada coisa que você ouve, Wesley, que não tem condição. Não, mano. é terrível, é terrível. Tem irmão que é só pela misericórdia. Eu acho que é um pouquinho de inveja, né? Porque a Bíblia fala sobre a força do jovem, mas isso é verdade, porque você pega um jovem que acabou de estar Jesus aí, você vê, ele quer trabalhar, quer estar ali, quer pregar, quer estudar, não, quero pregar, não sei o quê. Não, o Um jovem... jovem assim, como você falou, faz mais até que os mais velhos. Sim, As sim, pessoas ficam até constrangidas com vergonha, sim. com Uhum. inveja. Irmão, se essa geração nossa hoje, de jovem, não precisa ser toda não, uns 70%, 80%. Se todo mundo juntar para louvar a Deus e buscar a Deus com avivamento, irmão, eu quero ver que Satanás que fica de pé. Eu quero ver, O céu fica pertinho eu do... quero ver, Jackson, se esses jovens tudo reunidos, fala um exemplo, esses jovens tudo que vai jogar bola com nós. Vim pra igreja dessa como essa igreja fica pequena, irmão. Fica mesmo. Esse tiozinho que fica jogando os velhos aí, ó, vai se converter na hora. Fica. Irmão, quando você pode ver, quando os jovens se agitam, quando tem a união entre a mocidade, na alegria que Salomão falou, de se alegrar na sua mocidade, dentro da presença de Deus, irmão, é batismo com o Espírito Santo, Sim. é crente sendo convertido, é gente que nunca tinha falado em língua começa a falar, é jovem se aceitando Jesus, é adulto aceitando Jesus, é criança sendo batizada. Uhum. A igreja está parada, não está dando nada certo. Aí vem a juventude, agarra a causa, começa Sim. a trabalhar, começa a buscar, daqui a pouco já começa a ter cadeira nova, começa a ter instrumento novo, Sim. a igreja começa a levantar, daqui a pouco já começa a ter músico, daqui a pouco já começa a ter uma coisa diferente. Está parada a obra, mas vem a mocidade, vem a força do jovem. Sim. Daqui a pouco pega a causa, um braço aqui, outro braço ali, um corre lá, um faz uma arte bonita, outro já faz, Sim. já posta uma coisa O testemunho bonita. daqui dessa igreja, ó, quando eu comecei, quando tava vindo pra cá, não tinha um jovem. Olha pra você ver o tanto que tá vindo agora. Por quê? Porque vai vir um jovem, aí
tem um tocando, daqui a pouco chega mais jovem, aí quer tocar, daqui a pouco, se você vê nosso jovem, a maioria dos nossos jovens toca, canta, prega, a maioria dos nossos jovens aqui canta, prega, já que aqui também prega, aqui ó, prega, canta, toca, Não, cantar não é comigo, não. aí tá Mas vendo? falou que pregava. Já falou, você viu? Falou que pregava. Jogamos verde aí, Cleio Madura, de prega, ó. Já pode esperar a palavra que vai pregar aí, ó. Olha, o João está ouvindo e já está desvendando dois. Já. Olha o poder da unidade do Pai. Você viu? Mas o jovem tem força, cara. A gente tem que olhar pelo esse lado. Tem obra aí que está parada porque não tem jovem. Sim. É obra paralisada por falta de jovem aí. Se o jovem se unir, quero ver que Satanás fica de pé, irmão. Satanás não chega nem perto. Não mesmo. É só faísca para todo lado, assim, ó. Só o poder do Espírito Santo na força do Uhum. jovem que tem. E os jovens é forte, e eu creio nessa geração. Eu creio ainda, irmão, que vai chegar um dia. E que o grande dia vai chegar. Eu tenho certeza que Jesus vai voltar. Em nome de Jesus. Eu tenho certeza. E quando ele voltar, essa geração nossa, que já está mais idosa, não vai ter mais essa geração. Sim. A geração que vai ter quando Jesus for voltar é nós que é jovem. Uhum. É essa geração que está chegando agora. E você vai ver a coisa linda que vai ser. Em nome de Aquele Jesus. grande coral cantando. Aquele grande coral que todo mundo apontava que era jovem. Sabe? Se levantando com força, se levantando com Em nome de vigor. Jesus. Ganhando almas, pregando a palavra de Deus. Vai chegar um dia que não vai ter essa geração mais. Sim. Não vai ter. Essa geração quebrada, morta, que todo mundo fala que está tendo aqui agora, é os futuros pastores. Sim. Sabe? Nós somos os futuros pastores desses jovens. Sim. E graças a Deus o nosso pastor, ele tem disso, né? Não falando aqui, né? Graças a Deus o nosso pastor é uma bênção e ele tem formado dentro da nossa igreja, se você for ver, né? Se a gente for observar, na nossa igreja a gente tem uma grande potência, né? Na nossa igreja, porque o pastor, ele entende, um líder, ele só é um bom líder quando ele forma outros líderes, né? E nosso pastor, ele entende isso, que a potência é a juventude, porque a juventude tem mais força, tem mais fogo. Não que uma pessoa mais idosa não tenha capacidade, tem capacidade, só que a força, o vigor tá no jovem. Se você colocar uma agenda aí para pregar na semana toda, o jovem vai, prega tal, cansa, mas não como uma pessoa mais de idade. Então nós vemos que aqui na nossa igreja mesmo, por que nossa igreja tem muito músico, tem muito gente que prega, que canta? Por quê? Porque há um líder que entende que ele precisa formar outros líderes e também a maioria é jovem. Então, se eu ver o meu tio aqui, que é da mesma idade que a minha, ele tocando, eu vou me inspirar nele, porque, pô, se ele tem a mesma idade que eu posso tocar. Se eu ver o Jackson pregando, pô, o Jackson é a mesma idade que eu também posso pregar. Então, é isso que vai incendiando. É um jovem fazendo, o outro vai incendiar o outro. Daqui a pouco incendia 2, daqui a pouco 3, daqui a pouco 4, daqui a pouco incendiou a igreja toda, daqui a pouco a da igreja incendiou o bairro inteiro. Então, é o fogo que vai incendiando. Fogo, irmão, não apaga não. Se quiser. Fogo, ele só apaga se a gente quiser. Sim. Vem um frio lá querendo apagar o fogo. É que nem a pregação de ontem, né? Da guerra. Da guerra. A guerra, irmão, você entrou dentro dela é pra lutar. Irmão. É terrível. Entrou dentro dela é pra lutar. Né? José, ele foi um jovem que pra mim, assim, na Bíblia, né, se a gente for ver bem, isso é uma opinião minha, tá? Uma visão minha. Mas dificuldade como José passou para manter firme na presença de Deus igual José, irmão. Não, é terrível. Cara, José, misericórdia. Eu não queria passar nem um pouquinho do que José passou. Nem um pouquinho. E José era novo, Wesley. Sim. Era jovem. José era jovem, olha o que José passou. O cara que foi humilhado de todas as formas. Pela própria família, né? A própria família. Pela própria igreja. Vamos falar outra palavra. Pela própria igreja, irmão. Sim. A própria igreja quase matou o menino. Sim. Que era pra dar a mão, segurar, sim. matou o menino. Pronto. A própria igreja que é os apontamentos. Coitado do José. Eu leio a história de José, eu falei, Jesus, se fosse comigo. E eu acho que eu me suicidava quando passar por isso. Que Deus tenha misericórdia dessa palavra. Mas também, o interessante do José também é que você vê a determinação em quem ele confiava. Né? Por mais que ele passou a situação, beleza, se a gente for levar pelo âmbito igreja, a igreja perseguindo ele ali, mesmo assim ele confiava no Deus dele. E é isso que a gente precisa ter. Porque assim, a nossa
carreira, vamos falar agora de ministerialmente, carreira de jovem, ministerialmente para aquele que Deus te chamou, eu creio que cada um de nós aqui Deus chamou para um departamento. Seja pastor, seja um líder. Então, para cada tipo de departamento que Deus ele nos vocaciona, ele permite nós passarmos um deserto, que é só Deus e ele. E muitas vezes a gente precisa ter a convicção na palavra do Senhor. Então, voltando respondendo a mesma pergunta, o que fez com que José permanecesse foi a promessa que ele tinha, foi a convicção no Deus que ele tinha. Sofreu, tá? Sofreu, mas ele tinha certeza que Deus, em todo momento, estava cuidando dele. Por quê? Porque a gente vai ver na história de José que Deus deu sonho para ele. Deus deu o sonho para ele. Por mais que ele não entendeu o sonho, ele sabia que não era algo pouco, que ele ia sofrer. Ele entendia isso, mas ele só não entendia o que ia acontecer. Mas o que Deus tinha algo diferente para ele, que era diferente dos irmãos dele, ele entendia. Então, assim, a gente precisa também entender isso, que tem coisas que Deus vai permitir a gente sofrer, padecer, para nos forjar. É aquilo que o tio pregou ontem. Nossa, a pregação ainda tá, estou ainda mastigando a pregação de ontem ainda. Tem situações difíceis que Deus vai nos permitir, não é porque Deus gosta de ver nosso sofrimento, é porque Ele está nos forjando a guerrear e a continuar guiando. É vencer hoje, é que nem o Nazareno sempre fala, no Nazareno. Ele fala que Deus dá uma prova na segunda, uma vitória na terça, uma prova na quarta, uma vitória na quinta, que é para a gente ficar feliz, mas continuar, entendendo que a nossa dependência ela está no Senhor. E é isso que a gente precisa entender, né? A permanência ela nos dá quando a gente entende que Deus é que nos chamou, Deus é que nos vocacionou. Então, assim, a gente permanece na casa de Deus porque a gente entende que quem cuida de nós não é o pastor, não é o nosso líder, não é o nosso irmão que está do lado, que está nos apontando, cutucando. É Deus que cuida de nós. E é muito bom quando a gente está sofrendo. E é muito bom, né? Quando a gente está sofrendo. Aí fala assim, né? Que, graças a Deus, mas olha, é ruim. Mas a gente fala assim, é bom. É bom sofrer. Porque quando a gente ora, cara, a gente dobra nosso joelho. Quando a gente começa a orar, a gente parece que Deus está do nosso ladinho assim. Fala, meu filho, chora. E a gente chora e a gente já queria. Por quê? Porque a gente está sofrendo e Deus está falando assim: calma, meu filho, estou cuidando. Tá sofrendo, tá doendo, tá, mas eu estou cuidando, calma. Então é muito bom isso. É ruim sofrer, eu não quero sofrer, não. Mas é bom. Mas é bom porque a gente amadurece, Senão não vai nunca saber porque tem um espinho na cara. Né? Mas é bom demais, cara. E você pode ver para você ver. O jovem, quando ele vem para a igreja para permanecer, nós temos que estar preparados para oferecer alguma coisa, irmão. Sim. Senão ele não permanece. A permanência é essa. No momento que o jovem estiver fraco, você tem que ser forte. Uhum. Entendeu? No momento que ele precisar de uma água, você dá um copo para ele beber água. O permanecer é esse. O tema está falando o que faz o jovem permanecer. Poderia falar o que faz o jovem vir para a igreja e permanecer na igreja. Mas não, foi direto no permanecer. Mas ele vindo para a igreja, nós temos que ter alguma coisa para oferecer para ele. Sim. E tem que estar preparado, porque o jovem é tanta coisa na cabeça. Coisa na cabeça. É tanta coisa, é sonho, é projeto, Sim. é namorada, é não sei o quê. Olha, uma vez, eu não sei se eu falei se foi para o seu dia, eu não sei. Acho que foi na EBD, um dia eu dando aula para os jovens. Acho que você estava. Um dia um jovem, mano, não foi no ensaio. Eu falei, Varão, por que você não foi no ensaio? Precisava de você, o cara ia solar o hino. E a regente ficou tão triste esse dia, o primeiro ensaio da regente. Falei, não fui no ensaio porque eu comprei um celular novo, eu precisaria configurar ele. Oxi. Olha a cabeça do jovem. Meu Deus. Olha a cabeça do jovem. Trocou o ensaio para ficar configurando o celular. Disse que tinha que configurar o celular, por isso que eu não fui no ensaio. Não é obrigado, mas tem uma responsabilidade. Sim. Sabe? Aí eu ficava me perguntando, gente, o que eu fiz de errado? Eu, como líder, né? Na época eu liderava o jovem, eu falei, o que eu fiz de errado? Falei pra minha esposa, o que eu fiz de errado? O cara pensar um negócio desse e trocar a configuração do celular dele pela responsabilidade que ele tinha aqui na casa de Deus. O que eu fiz de errado, gente? Mas é a cabeça do jovem, irmão. Sim. É a cabeça. O jovem não vem pra igreja porque tem academia. Ele não vem na igreja porque tem que ganhar namorada. Eita, é forte isso aí. O jovem não vem na igreja porque o pai precisou dele. Sim. A mãe precisou, a irmã precisou.
Muitas vezes tem a esposa, né? Tem jovem que casa mais cedo, né? No caso eu, né? Casei mais cedo, né? Aí tem que cuidar da esposa. Irmão, hoje a minha esposa tá cansada, eu não vou pra igreja. Mas e você, irmão? A esposa tá cansada, mas tem que ficar com a esposa pra acompanhar ela. Não, é sério. A cabeça Tá do descansando jovem. junto. Irmão, não, minha esposa falou que eu tô cansado também, não vou pra igreja, né? Mas a cabeça do jovem, se você não tiver alguma coisa pra oferecer, ele não fica na igreja, não. Uhum. É porque o mundo, né? Ele tem muitos atrativos, né? É que nem eu falei, né? Mas assim, embora o fim é ruim, só que na cabeça do jovem, assim, no mundo pode seguir, na igreja não pode. Só que aí, Paulo acho que fala isso, né? Na verdade, eu posso todas as coisas, mas nem tudo me convém. Eu posso ir no parque aquático, mas depende da minha vestimenta. Eu não vou ficar lá também de sunguinha também, apertadinha, porque, né? Mas... Hã? Lá ele, irmão, lá ele. Mas assim, no mundo o pessoal bebe. Graças a Deus, nós cristãos a gente não bebe, mas a gente come, né? A gente come bastante, né? O crente que come, velho. É por isso que eu acho que os crentes não é cuidado mais na casa dos outros, porque se vai na casa do irmão, vai comer tudo que o irmão tem. O crente não come, não é crente. Não, mas assim, tem atrativos, né? Na igreja. E realmente precisa ter um incentivo. Não que precisa atrair, né, colocar atrativos para os jovens virem, mas precisa ter um incentivo para estar na casa do Senhor. Para permanecer na casa do Senhor, sim, precisa, porque no mundo tem carnaval, tem um monte de coisa para canalidade, para o jovem se desviar, para o jovem se afastar. E na igreja também não é diferente, precisa ter trabalho de oração, trabalho, às vezes para assistir um cine pipoca também, que jovem também gosta de cine pipoca. Eu lembro quando meu pai era líder lá, meu pai era líder de adolescente, na igreja, e às vezes ele fazia o trabalho para adolescente. Aí tinha jovem que era casado, falava assim, ô Tiban, deixa na sua casa comer pipoca. Esse da igreja onde eu coisava também, eles trabalhavam nessa pegada aí. Eles faziam, o nome do cara era Mauro e Mariano, um nome assim. Os caras eram dono do Ministério de Jovens. Ele pegava a igreja, esvaziava tudo, né? Fazia tipo um cinema. Que da hora. Na igreja mesmo, Na igreja mesmo. Aí todo mundo ia, os jovens iam, mano, é uma mó zoação. O jovem gosta disso, o jovem quer zoar, quer brincar, assim. Aí os filmes, porque ele mexia com os negócios lá, o cara bem negócio de computador era com ele mesmo. Aí ele trazia uns filmes que só tinha no cinema, tá ligado? Aí ele ia coisar assim, enchia a igreja lá de jovens, aí ficava olhando assim, nossa, velho. É boa mesmo. Aqui já fez, mas só foi com adolescente, mas eu com intros eu participei. Aí vendia um salgado, pipoca e o jovem já tava lá. É isso aí, ó. É boa mesmo. Assim, Vou falar com o Xande pra gente fazer essa ideia aí, ó. Pronto. Tem o Xande assistir lá e vai ver, tá gravado. Ó, Xande, nós temos que fazer esse rival com os jovens, hein? Já marca ele lá e fala, tá gravado pra ele fazer. Tá gravado. Eu gostava de cara. Os jovens tudinho lá, reunidos, aí tinha uma oração, né? É porque a ideia do jovem é essa, né? Aquilo que a gente comentou no começo, de falar, vai na igreja todo dia. Mas é que não entende o que acontece na igreja. Acha que é só culto, ficar assim na mãozinha e a mão. Não, mas tem o momento de resenha, o momento de brincadeira ali entre os jovens ali, tem esse momento de resenha. Só que por muitas vezes ser uma coisa mais fechada, e os de fora não vê isso. Mas não é só a igreja, tipo, igreja. Até meu nosso pastor fala que não é só vir para a igreja, não é só estar na igreja, não é só estar aqui também. A gente tem que curtir também, sair um pouco, jogar uma bolinha, estar com os irmãos reunidos, fazer um momento de louvor, sim. Mas também curtir a vida, porque a vida, Deus fez a vida para a gente curtir também. Mas é isso também, é uma questão também de um ponto também de atrair também, né? De atrair. E é interessante, velho, quando o Eclesiastes está falando do jovem se alegrar na sua mocidade, a alegria, irmão, é complicado você ser alegre. Se eu falar para você hoje, você é feliz? Você vai falar para mim, eu sou. Mas às vezes tem gente que é feliz no seu relacionamento, no seu ministério, mas não é feliz nas suas finanças. Então, assim, é um pilar. Se você não for feliz em tudo, é um conjunto, você não é feliz. Tem jovem, até casado, marido, mulher, que parece que é feliz em tudo, mas dentro de casa é uma guerra. Sabe? Tem jovem que sai de casa todo arrebentado, mas chega aqui na igreja, parece que descarrega tudo, né? E a alegria do jovem é essa, sabe? A alegria do jovem é você ter alguma coisa para permanecer ele firme na presença de Deus. O Wesley falou, por exemplo, sobre a opressão e a pressão que o jovem sente e sofre.
né? Nós vamos lembrar de 3 jovens que já foram presos para a Babilônia, né? Jogaram dentro da fornalha por causa da pressão, da opressão. E pode jogar mesmo, irmão. Se você tiver convicto de quem está com você, você não vai ligar para nada. Sim. Pode jogar na fornalha, pode aquecer o tanto que quiser, pode bater, pode xingar o tanto que quiser, pode falar o que quiser, mas eu sei que eu tenho crido. Não é isso que a Bíblia fala? Eu sei que eu tenho crido. Deus de Jacó, quem é ele? O salmista vai dizer, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele está conosco, irmão. Pode jogar, vai ter um lá que vai estar nos esperando, vai estar, vem cá, entra aqui dentro comigo, filho. Vamos dançar um pouco. Irmão. E eu creio em um Deus tão grande, irmão, que quando vem a luta, eu já falo, o Senhor vai estar lá me esperando. Quando vem a dificuldade, o Senhor já proveu já para mim. É assim, em casa é desse jeito. Eu falo para minha esposa, irmão, nós temos que crer em Deus, nós temos que crer que Ele é suficiente. Irmão, teve uma vez que eu estava com a conta tão alta para pregar, gente, mas tão alta. E foi passando uns dias, eu esqueci dessa conta, foi passando, eu esqueci. Fui trabalhar no dia de pagar a conta, de manhãzinha. Era 17, 18 por aí do mês. E a minha esposa me manda mensagem. Oi, meu bem. Eu falei, meu bem. Quando já chama assim, já é estranho já. Você lembrou? Eu falo, nossa, mano, não lembrei. E a conta era alta, mano. Acho que é alta assim, para quem não tinha nada nesse dia, era alta. Era 800 e poucos reais, assim, eu tinha que ter esse dinheiro nesse dia. E eu tinha que ter, de forma eu não tinha que ter. Minha esposa falou para mim, nossa, de manhã cedo. Eu falei, amor, não tem, no final do dia Deus vai prover. Eu fui trabalhar. Esqueci de tudo. E saindo do serviço, olhei na conta, falei, não tinha nada na conta. Falei, o Senhor, ali mesmo, já montei na moto e falei, Deus, eu vou embora para minha casa. E eu acredito em nome de Jesus, que quando eu chegar em casa, o Senhor vai ter esse dinheiro nas minhas mãos. Nas minhas mãos, assim, o Senhor vai ter provido esse dinheiro. Eu cheguei em casa, fui tomar meu banho, e nós já tinha até esquecido. Aí eu falei assim, vou pagar a conta agora. Ela falou, não tem dinheiro? Eu falei, tem. E eu sem saber de nada. Veio para você ver como que Deus é tremendo. Aí eu entrei na minha conta. 4-0, nada. Eu falei, irmão, entra na sua aí. Às vezes Deus só mudou a conta. Aí ela entra na conta dela, nada. Entra na outra, nada. Entra na outra. Tava lá, irmão, o triplo do dinheiro. Eita glória! Aí ela olhou o extrato assim, ó, não tinha transição nenhuma. Eita! Ela entrou no extrato para ver quem tinha mandado o dinheiro. Ele falou, foi Deus que mandou. Para de ver, é Deus que mandou o dinheiro. E ela entrou, não, tá lá. Alguém mandou esse dinheiro, tá lá procurando o extrato lá no celular. Nem acreditando ainda. Vai subir, gente. Para de orar. Não apareceu o extrato até hoje. Que bem. Não tem o extrato até hoje. De alguém enviou o Pix ou alguma Graças a Deus. Não tem. E tinha o dinheiro lá, não pagou a conta. Fez mais conta, pagou de novo, passeou, comprou, fez. Eita! Irmão, o dinheiro foi tanto que Deus multiplicou o dobro. Porque pela fé. Pela fé que eu tinha, irmão, pela fé. Eu não, em momento nenhum, Deus me deu uma paz tão grande naquele dia que eu trabalhei tranquilo. Parece que foi o melhor dia da minha vida, não pela bênção que Deus me deu no final do dia, mas pelo dia que eu vivi. O tempo todo confiando na provisão de Deus. Sabe? E a maioria das vezes o jovem ele não permanece na igreja porque ele não tem fé. Nós não plantamos essa fé no coração dele e que o amanhã será melhor. Sabe? Que Deus vai prover para ele, que Deus vai ajudar ele a realizar o sonho dele, que Deus vai ajudar ele a casar, que Deus vai ajudar ele a ter a moto, ter o carro, ter a casa. E ele sai da igreja achando que lá fora ele vai encontrar isso. Sim. Sendo que Deus tem tudo isso aqui guardado para ele. E nós não colocamos isso no coração dos nossos jovens, e então ele não permanece. Jovens que vêm cheios de sonhos, cheios de visões, cheios de desejo de trabalhar, mas nós aqui dentro da igreja não tem isso para oferecer para ele. Por isso que eu falo que nosso pastor, ele é, meu Deus do céu, ele é uma referência. Porque, que nem você falou da questão do casamento mesmo, eu quando fui casar, eu tava namorando com a minha esposa, com a Nica, e tipo, tava indo tudo bem. Tudo tranquilo, de boa, não tava acontecendo nada. Na hora que falou casamento, na hora que eu coloquei o anel de noivado no dedo dela, rapaz, parece que o céu virou assim, ó. Puf.
Aconteceu 1000 tribulões. Aí o pastor chegou e falou assim, meus filhos, vocês têm fé? Aí eu falei assim, pastor, eu tenho, mas minha fé tá assim, ó, quase. Aí o pastor falou assim, ó, não, vocês não têm fé, mas eu tenho fé por vocês dois. Ele falou bem assim, ele falou que tinha fé por mim e pela minha esposa. E nós casamos pela fé do pastor, porque nós não dava sem fé. E tipo, aconteceu tudo, a gente pensava em coisas e não ia. E aí, eu lembrei disso aí do pastor. O pastor falou assim, meu filho, só confia. Viva como se tudo que você pensou, tudo que você projetou já está pronto. Eu falei assim, oi pastor, como é que eu vou pensar, como é que eu vou viver pensando que tudo já está pronto, sendo que não está, pastor, está tudo desmoronando. O pastor falou, não, só faz isso. E aí eu comecei, né, ia para trabalhar, eu ia começar a pensar no problema, eu falei, não, já está resolvido já. E no fim, as coisas virou. Eu não tinha casa, a casa apareceu. Eu não tinha fogão, o fogão apareceu. Eu não tinha geladeira, a geladeira apareceu. E do nada as coisas foi voltando pro lugar. As coisas foi fluindo. Por quê? Porque a partir do momento que a gente começa a descansar no Senhor, o Senhor agora ele descansou, agora eu vou começar a trabalhar, porque ele está confiando em mim. E é justamente nesse ponto, né? É a questão de não olhar a dificuldade, de olhar mesmo pro objetivo, Senhor, mesmo que está desmoronando, eu vou permanecer no Senhor, porque é só o Senhor que tem que fazer isso. Eu vou pedir por mal, o mal não vai ter. Se eu pedir por outro, não vai ter. É só o Senhor que tem que fazer. Né? Mas nessa guerra tem que pelejar. Sim. Abre, Ivan, Deuteronômio. Eu vou ter que ler. Deuteronômio, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 24. Estamos aqui, Santinho. Lê aqui. Está aqui aberto já. Aqui, ó. Deuteronômio, capítulo 2, versículo 24. Você falando isso aí, eu lembrei na hora. Tem que ler. 2, versículo 24. Aqui, ó. Levantai-vos, parti e passei o ribeiro de Arnon. Esta aqui na tua mão tenho dado a Seom. Como que é? Seom. O amorreu. O rei de Esbom. E a sua terra começa a possuí-la. E contente com eles em peleja. Lê de novo aí. Contente com eles em peleja. Mas a terra não está ganha, irmão. Deus não deu a terra. Deus não deu o casamento, velho. É forte. Você está vendo, gente? Olha, Deus deu ele a terra, no versículo 24. Falou para ele, vai para a terra que eu te dei. Vai para a terra lá. Só que no finalzinho do versículo, Deus vai falar o quê? Contente com ele em batalha. Cara, se Deus deu, para que eu vou guerrear? Se Deus deu, para que eu vou batalhar? É forte, aleluia. Vai entregar. Se Deus deu, para que eu vou correr atrás de Deus? Não, só irmão, confiar. Confia, batalha, irmão. Deus já deu, tá tudo pronto. Igual você falou, Wesley, o pastor falou, tá tudo pronto, mas você tem que lutar, irmão. Sim. Tem gente que Deus promete as coisas, já que você fica de braço cruzado. Uhum. Deus já deu, irmão. Você tem que levantar, gente. Dá até agonia, né? Deus fala, Deus usa 1, 2, 3, 4 e acaba fica lá. Mas será que é de Deus mesmo? Tá aqui, irmão. O texto tá falando. Olha, quando Deus me deu essa palavra, gente, eu fiquei pensando, como que pode um negócio desse? Deus já deu a terra, tá tudo pronto, os coitadinhos lá tá achando que tá tudo pronto. Aí eles vão chegar na terra e vai ter que fazer o quê? Vai ter que expulsar o povo que tá lá na terra para eles possuírem a terra. João vai falar no livro de Apocalipse que ele viu Satanás cair de onde? Do céu. Satanás caiu, irmão. E os demônios, eles estão ocupados lá na Nova Jerusalém. Aonde que nós vamos morar. E a Bíblia fala, nos Salmos, eu não vou lembrar os Salmos, que Deus ele tem carros de guerra que faz carruagem no céu e lá fazem manobra. Aí eu fiquei pensando para Deus, por que Deus precisa de um exército? Por que Deus precisa disso? E o general do exército de Deus, o líder deles, é o anjo Miguel. Eu fico pensando, Jesus, por que o Senhor precisa disso tudo? Por que o Senhor precisa de carruagem? Por que o Senhor precisa de soldado? Por que o Senhor precisa disso? Deus, irmão, Ele pode fazer tudo. Deus pode fazer tudo sozinho. Mas Ele precisa, irmão, mostrar para esse povo, Ele precisa mostrar para o encardido que nós ainda somos povo dele. Que Deus ainda Ele usa os bons soldados.
Deus ele poderia fazer, ô Jacques, se acabar com a sua luta assim, ó. Mas para provar que você é filho dele, você tem que guerrear. Vai lá, irmão, pode possuir a terra que eu te dei. Vai lá. Você vai tirar todo mundo da frente. Porque eu sou contigo. Graças a Deus. Ainda bem, irmão, que Deus faz isso. Porque senão nós éramos um bando de crente preguiçoso. Florzinha de Jesus. Florzinha de Jesus. Azaleia. Florzinha de Jesus, mano. Tudo um bando de preguiçoso. Tudo um bando de preguiçoso, mano. Não fazia nada. Você acha que precisar nós vir aqui buscar sobre a palavra de Deus, irmão? Não precisamos estar guerreando aqui, né, nessa noite. Sim. Agora é 11h05. Amanhã eu trabalho. Você trabalha? Trabalho. Você trabalha? Pronto. Minha esposa está lá esperando eu. Minha filha está lá. Papai, você está indo para onde? Eu posso ir com você e não pode? Eu aqui estou buscando, estou guerreando. Sim. Isso é guerra, irmão. Nós temos que entrar nessa guerra preparado. Uhum. Porque Deus está conosco. Deus de Jacó está conosco. Ele é o nosso refúgio. Graças a Ainda Deus. assim, Deus ainda ele usa. Aleluia. Deus ainda salva. Deus cura. Deus liberta. Ainda Deus transforma o coração que está quebrado. E ainda Deus ele batiza jovem. Ele renova jovem. E nós temos que estar preparados, irmão. As nossas mãos ela tem que abençoar esses jovens que estão entrando aqui sem nada. Mas através da palavra eles vão ter tudo em nome, Em nome de de Jesus. Jesus. E eles vão permanecer assim. Nós vamos repreender essas palavras que dizem que nossos jovens não prestam, não pode, não faz. Nós vamos mostrar, nós somos jovens ainda. E nós temos que mostrar para este povo que esses jovens ainda estão alicerçados dentro dessa palavra de Deus. Entendeu? E nós estamos firmes e constantes, porque Deus está conosco. A graça dele é suficiente. É a graça, é a misericórdia de Deus que nos faz permanecer. É ela que nos faz vir para a igreja, permanecer na igreja, voltar para a igreja, voltar de novo. Me pergunta por que você está aí, né? É a graça, irmão, é a graça. Está aí desenfoso, mas a graça está empurrando. Está aí desenfoso, mas a graça está empurrando. O Espírito que habita em nós tem saudade de... Eu falo pra você, quando eu não tenho culto, eu fico pensando, Jesus, quando eu fico em casa, dá vontade de vir pra igreja. Dá vontade. Chega domingão de manhã assim, ó, já vem pro EBD daquele jeito. Sim. Doido pra voltar de novo. E tem culto que a gente tá aqui, a gente já fica pensando, pô, tá acabando. Eu não acaba não, eu quero ficar aqui mais um pouquinho. É a graça de Deus, irmão. Tá que ser a palavra, Santinho. Comigo. Com você mesmo. É a graça, irmão. É só a graça para fazer a gente estar aqui nessa noite. E a mesa traz essa unidade para a gente nessa noite. Eu creio que Deus ele está nos levantando para um despertar espiritual. Eu falo assim, às vezes eu fico conversando com a minha esposa e você olha hoje para jovens que estão dispersos da palavra de Deus. O mundo espiritual está tão grande que você vê que quando o jovem chega na igreja e aceita Jesus, nossa, o jovem aceitando Jesus. Sim. Parece coisa assim, era para ser normal. Era, sim. Cara, os irmãos ficam assustados, velho. Uhum. Jesus está voltando, irmão. Está muito perto. Eu falo que Jesus está mais perto de voltar que a nossa roupa do corpo. Está pertinho já. E os jovens, nós temos que aproveitar essa oportunidade quando ele entra nessas cadeirinhas para sentar e agarrar mesmo, porque Satanás vai tentar tirar esses jovens de nós. Sabe? Jesus, eu falo isso com muito temor, e meu corpo fica todo arrepiado de falar. A volta de Jesus está tão perto, irmão. Sabe? Eu fico até comovido com isso, porque você fica pensando nos jovens que era amigo da gente e às vezes não está na igreja e poderia estar trabalhando bonitinho. E Jesus voltando, está às portas batendo aí, está quase voltando. Será que eles vão estar na mesma mesa que nós vamos? Deus tem misericórdia. Nós não temos mais preocupado com esses jovens, cara. Não tem mais preocupado, só quer saber do nosso ego, do nosso próprio ser. Se a minha família está bem dentro da casa de Deus, está tudo bem. Uhum. Está tudo bem. Se minha filha está na igreja, se minha esposa está na igreja, lá fora não importa. E esses jovens, cara, que estão se dobrando lá fora, se prostituindo, se acabando na droga. E esses jovens que dizem que é forte, que estão lá fora, que já não quer mais aceitar a palavra de Deus. Nós temos que preocupar com essa alma. Afinal de tudo, a palavra é para os doentes, não é para os que estão são, não. É para os que estão doentes. E eu preocupo muito com isso, porque é muito jovem, é muito. A porcentagem de jovens hoje fora da igreja é um absurdo, cara. É um absurdo.
não permanece, vem, sai, fica 2 semanas, já não fica mais. Se está entrando na igreja e não está permanecendo, irmão, o erro não é o jovem, o erro é nosso que está aqui dentro. Se eles vêm para o ambiente que é nosso, que nós estamos vivendo, e não permanece, o erro está em nós. Porque eles tinham que permanecer. Sim. Se eu vou para um lugar e permaneço, porque alguém que está lá dentro fez eu permanecer. Ali foi a referência, né? referência. Então nós botamos a culpa nesses jovens, os mais velhos botam a culpa nos jovens que não permanecem. Mas e ele? Está fazendo o que para os jovens permanecerem? Meu Deus. E ainda, irmão, através da palavra, nós vamos viver os melhores tempos na presença de Deus. Porque os jovens vão vir. Em nome de Jesus. E eu acredito que vai chegar um dia que os jovens vão vir chorando Em nome de para a Jesus. igreja, procurando salvação, procurando renovo. Em nome de Jesus. E eu acredito que vai chegar um dia ainda que vai apertar tantas coisas lá fora, vai não ter tanta coisa ruim, mas tanta coisa ruim, que esses jovens vão correr para aqui para dentro. E nós vamos estar preparados. Em nome de Jesus. Para permanecer, esses jovens têm que dar a palavra dentro da igreja ainda. Em nome de Jesus. E essa palavra vai transformar, vai edificar nossos corações através da palavra. Esses jovens vão conhecer quem é Cristo através das nossas vidas. Jesus. Porque eu acredito em nome de Jesus, eu acredito. Também creio, tô contigo, creio. Em nome de Jesus. Que vai chegar um dia, cara, não é possível que Satanás vai ganhar esse todo jovem ali fora. Não vai não, em nome de Jesus. Não vai, em nome de Jesus. Nós vamos estar aqui, ó. Traz, Jesus, vem pra cá. Traz pra mim que aqui tem cuidado. Em nome de Jesus. Através de quem está vendo, vai ver ainda esse vídeo, através de Em nome de Jesus. 4, 5 que está aqui, Jesus está sentado ali conosco. Graças a Deus. Tá pertinho. Está pertinho. Eu acredito que nós vamos estar preparados para abraçar Em nome esse de jogo. Jesus. Eles vão permanecer na casa de Deus, porque nós estamos preparados. Alicerçado, Santinho, a sua igreja vai lotar de jovens, você vai estar preparado. Vai chegar jovem lá chorando, irmão. Qualquer coisa, você liga para um de novo, me ajuda aqui que é muito. É muito jovem, eu não estou sozinho. Eu acredito, irmão. E eu não estou falando só aqui no Amena, não. A sua igreja também, através no campo geral. No campo, irmão. Em nome de Jesus. Vai lotar de jovens, nós vamos incendiar essa igreja, irmão. Em nome de Jesus. Vai ver o que está acontecendo com a Amena, o que está acontecendo com a igreja do Santinho, o que está acontecendo com o Paulinho, é o Espírito Santo, é a graça de Deus. Graças a Deus. É o renovo de Deus sobre as igrejas que vai acontecer em nome de Jesus, irmão. É a graça. É a graça, irmão. É a graça. E eu acredito em nome de Jesus, irmão. Tô contigo, creio. Hoje, esse ensinamento foi simples, talvez, objetivo demais. Não, mas é a palavra simples que entra no coração e permanece. Mas foi muito boa. Muito boa. Em nome de Jesus, eu falo para você, as minhas palavras já não bastam mais. Porque a graça, quando ela desce sobre, vai falar para você, é tremendo o que Deus pode fazer. Sim. E eu fico pensando lá na frente, mano. Lá na frente, essa igreja lotada aqui, o podcast lotado de jovens. Tá entrando que nem tá ficando que nem o Wagner. O Wagner quer assim. Um monte de gente aqui reunida. Em nome de querendo Jesus. falar. Tanta gente querendo falar que não vai dar nem tempo. Eu acredito, irmão. Em nome de Jesus. E eu acredito, não, eu tenho fé em nome de Jesus, Wesley, que Deus vai te levantar. Em nome de Jesus, eu creio, recebo. Isso que você está começando não vem de você, não, vem de Deus. Irmão. Amém, em nome de Jesus. Tem um momento para você sair do seu comodismo, sair da sua casa para buscar sobre a presença, sobre a palavra de Deus. Temas como esse sendo abordado ainda. Eu acredito em nome de Jesus, você vai ver o que Deus vai fazer. Eu creio em nome de Jesus. Deus está levantando, irmão, jovens como nós, para permanecer aqueles que estão fracos. Então é isso que permanece o jovem na igreja, é isso aqui, ó. Não é coisa difícil não, Wesley, é isso aqui, ó, que permanece ele. Amém? Sim, é isso que permanece, irmão. Se você estiver, eu falo demais, irmão. Não, mas é bom ouvir, eu gosto. É que eu esqueci minha caneta hoje, mas eu gosto de ficar anotando aqui, ó. Só vou anotando, eu gosto de anotar, esqueci minha caneta hoje. Só Deus pela misericórdia. Também eu quero voltar de novo para o seu, velho. Você vai complementar como que fala o pastor. Pregou, agora eu vou pregar de novo. Amém. Foi uma palavra muito boa. E eu queria para finalizar, que o senhor fizesse uma oração, nesse sentido de o senhor fazer uma oração para quem vai nos assistir, vai nos assistir, né? Para que essa chama ela não incendie só nós, né? Como foi falado aqui, para que essa chama ela continue, né? Em nós, mas também que ela seja derramada
um pouquinho em cada pessoa, porque se eu dividir o que eu tenho com o Jackson, ele vai dividir com outra pessoa e vai incendiar aquela pessoa, daqui a pouco vai outra pessoa, e assim, aquilo que nós temos vai ser incendiado de uma proporção tamanha. Então, quero convidar o senhor para fazer essa oração, né, que o senhor palestrou para nós muito bem, e que essa oração ela venha tocar, né, quem está nos ouvindo, nos assistindo, e seja também você um influenciador, uma pessoa que vai aí ser cheia da presença do Senhor, né? Então, assim, o que devemos buscar como jovens é a presença do Senhor todos os dias, né? É uma busca constante. Eu escolho estar mais perto de Deus. O pecado, ele é bom, é gostoso, é muito bom pecar. Quem falar que pecar não é bom é mentiroso. Mas o que não é bom é a consequência do pecado, porque a consequência do pecado muitas vezes é fazer com que a gente fique sozinho. E a pior coisa que tem no mundo, na minha opinião, é ficar sozinho, é se sentir sozinho, é olhar para as pessoas e ver no olhar das pessoas o desprezo pela sua vida. Eu já senti isso. Quando eu me afastei, eu lembro que eu estava vindo de um baile e vindo andando, porque a molecada queria ficar e eu vim embora. E eu vi um mendigo, cara. Um mendigo olhar pra mim com cara de nojo. E, tipo assim, não que eu me senti melhor que ele, mas uma pessoa que tava numa situação pior que a minha. Olhou pra mim com uma cara de nojo. E eu me senti, falei, Senhor, o que eu tô fazendo na minha vida? Então, na minha opinião, acho que a pior coisa que a pessoa passa é se sentir sozinha, se sentir que nada preenche. Então, é isso que o pecado faz. O pecado, ele dá uma falsa sensação de alegria. Então, essa oração é para que vidas que vão ser alcançadas através desse podcast, elas possam entender que a alegria é maior, mesmo que ainda sofrendo, mesmo que ainda sendo perseguido, é estar debaixo da graça, debaixo das mãos do Senhor, é estar prostrado, né? Estar prostrado, clamando ao Senhor. Então, pode orar em nome de Jesus. Amém. Vamos orar, então, Senhor Deus. Sim, meu Deus bendito, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, a palavra foi ministrada, Senhor. Ó Deus, queremos, Pai, agradecer, ó Pai, pela vida, Pai, do Teu Filho, Senhor, que ministrou, ó Pai, essa palavra poderosa, Senhor. Ó Deus, a palavra, Pai, poderosa, Pai, para nossos corações. Ó Deus, mas, ó Pai, podemos pedir, ó Pai, que a chama, Senhor, que há em nós, ela, Pai, venha alcançar, ó Pai, vidas, ó Pai, que está, ó Pai, assistindo, ó Pai, esse podcast. Ó Pai, que o Senhor possa, ó Pai, continuar, Pai, pairando, ó Pai, esse bairro, essa cidade. Ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor possa, ó Pai, incendiar, ó Pai, a juventude. Ó Pai, venha visitar, ó Pai, os jovens, ó Pai, que estão, ó Pai, outrora, ó Pai, afastados, ó Pai, da sua igreja. Ó Pai, venha visitar, ó Pai, todas as bocas de fumo, Senhor. Ó Pai, tudo aquilo, ó Pai, todos os jovens, adolescentes, irmãs, ó Pai, que outrora, ó Pai, se afastou. Ó Pai, que Pai, venha trazer de volta, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, nos prepara, Senhor, para que venhamos, ó Pai, ser uma potência, ó Pai, para ganhar alma, Senhor, para Ti. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, visita, Senhor, as famílias, os lares, Senhor, que o Senhor possa, Pai, quebrantar os corações para os Teus filhos, Senhor, e eles possam, Pai, entrar, ó Pai, a Sua igreja, ó Pai, com o coração quebrantado, ó Pai, contrito, ó Pai, e que, ó Pai, sentir, ó Pai, a Sua presença. Ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que essa chama, Pai, não venha se apagar, ó Pai, nossas vidas, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, se nós pedimos, Senhor, venha visitar, Senhor, em nome de Jesus. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. E assim nós terminamos mais um capítulo desse podcast. Fica com Deus, meu querido. Deus te abençoe. Amém.